Isaías 32, versículo 15. Diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e este seja conhecido como um bosque. Então o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares silenciosos de descanso. Mesmo que haja saraiva, quando cair o bosque, e a cidade seja inteiramente arrasada, felizes sois vós, que semeais próximo a todas as águas, que deixais soltos o boi e o jumento. Até aqui, fechemos os nossos olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado, aqui está a Tua palavra diante de nós, convidamos o Teu Espírito Santo para que tenha liberdade no nosso meio, fale ao nosso coração, porque somos carentes da Tua voz, do Teu toque, carentes do Teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Queridos, nós lemos esse texto de Isaías capítulo 32, quando nós olhamos aqui, nesse trecho da palavra do Senhor, o profeta aqui, ele está dando uma palavra de esperança ao seu povo, porque as pessoas nesse tempo, elas estão vivendo com medo, elas estão apavoradas, por tudo que está acontecendo ali, em Judá, sobretudo porque o inimigo está cada vez mais possuindo todo o território de Israel, e a única cidade que ainda está fortificada é a cidade de Jerusalém. Então esse é o contexto que está acontecendo ali. E aí o profeta, ele reforça essa ideia para o povo judeu. Ele se levanta ao povo judeu e diz: olha, vocês precisam confiar no Senhor. Vocês precisam acreditar em Deus. Vocês precisam entender que a solução, a segurança de vocês, não está no Egito. Não caiam nessa ilusão, mas está em Deus. Então o profeta Isaías está se virando para aquele povo, o povo de Judá, e está falando assim: olha, vocês estão vendo? Tudo isso que está acontecendo, toda essa maldade que está ao redor do povo de Israel, tudo isso é permissão de Deus. É Deus que está permitindo toda essa destruição ao redor, ao nosso redor. Tudo isso já vem de Deus, só que é o seguinte: toda essa destruição, todo esse apavoro, é uma grande oportunidade que vocês têm para se voltarem a Deus. Então esse momento de pânico que você está vivendo é uma oportunidade inigualável para que vocês se voltem a Deus e reconheçam que somente Ele é poderoso para livrar vocês de todo o mal. É isso que Isaías está dizendo. E aí a gente olha para nós e analisamos a nossa vida, e não é assim que acontece conosco também? Muitas vezes, quando nós passamos por tribulações, e aí a gente pode olhar e ter um entendimento que é Deus quem permite que muitas vezes tudo se quebre ao nosso redor. É Deus que permite que a plataforma estável debaixo dos nossos pés se rompa. Nada acontece fora do propósito divino. Tudo isso é Deus. Mas o Senhor também nos fala que esse caos que ocorre ao nosso redor em nossas vidas, é que para que possamos lembrar que a solução da nossa vida está em Deus. E é nele que nós temos que depender. É de Deus que nós temos que depender. Então o Senhor, muitas vezes,
Ele permite que a assolação aconteça na vida dos seus filhos. É permissão de Deus. E aí quando essas coisas acontecem, quando chega essas más notícias, quando bate na nossa porta, a gente fica com uma insegurança e com uma sensação de total impotência, a gente não sabe o que fazer e a gente começa a clamar a Deus. Nós começamos a orar e levantamos a nossa voz diante do Senhor e dizemos a Ele: Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família. Olha, Senhor, o que está acontecendo comigo? É possível até que eu morra, eu não aguento mais essa situação. Olha o que está acontecendo. O Senhor não está vendo a situação em que eu me encontro? Não é assim que a gente faz? A gente ora, porque nós cremos em Deus. Mas fala a verdade, muitas vezes quando nós clamamos a Deus, e a gente ora para o Senhor, na hora do sufoco, na hora da tristeza, em geral, Deus, Ele não responde na hora que nós queremos. Deus não responde na hora que nós desejamos. Nós levantamos a nossa voz e clamamos ao Senhor, e levantamos a nossa voz e oramos, e o Senhor não nos responde. E aí a pergunta que fica é: Senhor, até quando eu vou ficar padecendo nessa situação? Até quando, Deus? O Senhor está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Até quando eu vou estar vivendo dessa forma? Não é assim que acontece? Fala a verdade. Eu posso testemunhar da minha vida muitas vezes. Eu já falei para o Senhor: Deus, até quando? Eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo, a luta em que eu estou passando, os enfrentamentos da vida. Quem aqui já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Na hora da adversidade, na hora do problema? Quanto tempo que vai demorar, Deus? Até quando que isso vai durar? Aqueles que desejam ver as suas famílias honrando e adorando a Deus, oram ao Senhor e falam assim: Deus, até quando? Eu gostaria de ter o meu esposo aqui do meu lado, eu gostaria de ver a minha esposa crendo no Senhor, adorando a Ti, confiando em Ti. Até quando, Deus? Quanto tempo que ainda falta para o meu marido reconhecer que somente o Senhor é o único Deus? Quantos pais que oram pelos seus filhos, filho e filha, e falam: Senhor, quando é que o meu filho, que a minha filha vai ter uma história de amor contigo? Vai demorar muito, Deus. Aquele que está desempregado, passando por uma situação financeira difícil, ele ora ao Senhor, e ele é até sincero: ó Deus, a verdade é o seguinte, eu não me preparei muito, não estudei muito, não me preparei assim, da forma que o mercado exige, não, mas Deus, me socorre, tenha misericórdia. Hoje eu sou um pai de família, eu estou desempregado e preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Até quando eu vou estar nessa situação? Nós estamos no mês de missões. Certamente existem pessoas aqui no nosso meio que têm o desejo de se lançar no campo missionário, e os dias vão se passando, e a gente fala: Senhor, eu já queria estar lá no campo, eu oro ao Senhor, e até quando eu vou ficar nisso? Eu gostaria de estar lá. Responde a minha oração. Quantos irmãos que são solteiros e solteiras e oram ao Senhor, lembram do Salmo 68, que Deus é aquele que faz o solitário viver em família. É promessa de Deus. Agora vamos lá, Deus não é poderoso para responder às nossas orações? Sim ou não? Claro que é. Certamente Deus é
poderoso. Ele tem poder. Ele pode intervir agora na vida de cada um de nós. Cada cristão enfrenta lutas. Não tem como. No mundo nós temos aflições, nós enfrentamos crises. Mas Deus, Ele é poderoso para intervir agora. Só que é o seguinte, tem uma coisa que nós temos que aprender. Nós temos que entender, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que aprender que o sistema operacional de Deus não é igual ao nosso. O sistema de conduzir a história não é igual ao nosso, é diferente da forma que nós conduzimos a nossa vida. E isso é um problema para nós. A gente sofre, a gente padece. Quando nós temos as experiências ruins e nos sentimos inaptos, nos sentimos totalmente sem movimento, a gente não consegue se colocar de uma forma para enfrentar os problemas da nossa existência, e a gente vê tudo que está acontecendo, a gente espera que Deus reorganize a nossa vida, que Deus invada a nossa história, intervenha, com a mesma pressa que a gente resolve as coisas lá em casa. É isso que nós esperamos. E nós, os seres humanos, nós lidamos com o nosso dia a dia, com a história, enfim, a nossa vida secular, com os problemas que nós enfrentamos, numa ordem de tempo que se chama cronologia. É assim que a nossa cabeça finita funciona. Uma sucessão de segundos, minutos e horas. No grego isso tem um nome, que é o Cronos. Na verdade, o Cronos é um deus grego. Sabia que Cronos é um deus grego? E esse Cronos é a personificação do tempo. Personificação do tempo. Então nós olhamos para a nossa vida e a gente entende toda a nossa história, os dias, as semanas que nós vamos passando, de acordo com a nossa finitude, de acordo com a nossa limitação. Nós entendemos a nossa vida dessa forma. E é assim que nós vamos conduzindo, medindo o tempo dessa forma. Um dia, um mês, um ano e assim por diante. E aí nós caímos na ilusão de achar que Deus vai conduzir a nossa vida de acordo com esse sistema cronológico. Nessa perspectiva de destino, no movimento da nossa vida, nós entendemos assim. Inclusive, olha só, muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, a gente quer entender a Bíblia também nessa forma cronológica de ver as coisas. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia. Né? O sistema da Bíblia não é dessa forma que funciona. Principalmente aqueles que querem falar sobre escatologia. Já percebeu isso? Vai falar sobre escatologia, vai falar sobre os últimos dias. E aí a gente quer resolver as coisas dentro de uma ordem cronológica. Porque é assim que eu e você funcionamos. Só que a Bíblia, a palavra de Deus não é assim. E muito menos o Deus da Bíblia. Não é dessa forma que Ele conduz a história. Então, quando chegam as provações, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, a gente fica assim, raciocinando. Puxa vida, será que já está acabando? Será que já está no fim? Esse padecimento em que eu me encontro já está chegando no fim? Quanto tempo que vai durar? Mais um mês? Será que já está nos 44 do segundo tempo? Ou será que ainda vai ter prorrogação? Quanto tempo que vai demorar isso? E aí a gente fica sofrendo e a gente sofre. Mas irmãos, Deus
é diferente. O jeito de organizar de Deus é totalmente diferente do nosso. Não é assim que Deus faz, que Deus age. Quando nós estudamos a palavra de Deus, fica nítido que Deus dirige a história, inclusive a tua história de vida, num outro sistema de tempo que não é o Cronos, mas é o Kairos. É o Kairos de Deus. O que é o Kairos? O Kairos de Deus é o momento certo, é o momento oportuno. É o momento oportuno, é o momento supremo. O Kairos de Deus, ele está em oposição, ou melhor dizendo, ele está acima do Cronos. O Kairos de Deus é perfeito. Muitas vezes quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, a gente tem a impressão, não sei se você já teve isso, de ser uma cena só. Já teve isso? A gente lê alguma coisa, parece que já aconteceu, parece que está acontecendo e parece que vai acontecer. Quando você lê, por exemplo, o livro de Ezequiel, é bem isso. Já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Mas na verdade é um inteiro. É uma coisa só, é tudo acontecendo neste momento. É a perfeição de Deus, o perfeito momento de Deus, é o Kairos de Deus. E aí a nossa mente racional, ela não consegue pensar dessa forma. E muitas vezes a gente sofre, fica pedindo e perguntando e questionando a Deus. A nossa matéria, a nossa cabeça, a forma de nós enfrentarmos a vida, não consegue compreender dessa forma, do jeito de Deus. Quer ver só? Olha só o que acontece. Mateus 11. Coloca para a gente Mateus 11 aí, por favor. Ali está falando de João Batista. João Batista, ele era amigo do peito de Jesus. Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João. Ninguém era maior que João. Só que João, até João Batista estava sofrendo com insegurança. João, ele pega e manda um recado para Jesus. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu mesmo aquele que haveria de vir? Ou é outro? Ó, dúvida cruel. Dúvida cruel. João Batista, ele estava sofrendo. Ele estava preso. Ele estava preso na fila para ser executado, para ser morto. E ele entra numa crise profunda diante do sofrimento que ele estava vivenciando. Ele entra nessa crise profunda, ele fala: és tu mesmo o Messias que nós estávamos esperando? És tu mesmo, Jesus? É você mesmo que vai libertar Israel da opressão? Será que é você mesmo? Olha a minha situação. Jesus, olha como que eu me encontro aqui. Lembra, foi eu que te batizei. Eu que te batizei. Mas agora nesse momento eu estou aqui nesse calabouço, humilhado, passando frio, passando fome, passando vergonha. O Senhor não vai fazer nada? É o Senhor mesmo aquele que haveria de vir? Será que é o Senhor? Fala a verdade, essas dúvidas não passam também pela nossa cabeça quando a gente está vivendo crises nos nossos dias a dia, na nossa vida secular, nos enfrentamentos que nós temos? Sabe por quê? Porque quem nunca enfrentou uma dúvida tipo essa aí, é porque nunca creu. Porque nunca creu. Porque quando a gente olha para a história, Deus, ele é especialista em se retirar da nossa vida em determinados momentos. Deus, ele faz isso. Ele nos deixa só. E a gente fica sem a presença do Senhor.
Mas aí o crente que é fiel, ele procura a Deus, e ele mostra a sua dependência total em Deus, total. João, ele ficou desconfiado, ele entrou em dúvida, ele coçou a cabeça assim e falou: mas eu tinha tanta esperança nesse Jesus aí, que ele ia arrebentar a boca do balão, mas não deve ser ele não. Olha a situação que eu estou sofrendo, ele veio para libertar a gente, eu estou sofrendo. Tudo isso revela, queridos, a dificuldade que nós temos de entender o tempo de Deus. Nós temos essa dificuldade. Nós temos a dificuldade de viver nesse kairos de Deus. Essa palavra é para nos ajudar. Porque ninguém aqui no nosso meio pode bater no peito e falar: não, eu não enfrento problemas, minha vida é um mar de rosas, está tudo bem. Não. Só que quando a gente entra em crise, os problemas da vida que nos assolam, a gente clama a Deus, e quando Deus se cala e se retira, a gente sofre. E a gente sofre por causa desse problema do tempo, porque nós queremos o aqui e agora. Mas o Senhor nos ensina pela sua palavra que o tempo dele é totalmente diferente. Quer ver um outro exemplo? Quando você lê certinho ali, lê direitinho os evangelhos, não sei se você já teve essa percepção, quando você lê os evangelhos, a gente tem a impressão, começa a ler os capítulos, ali no início, está tudo bem, está tudo lindo, tudo maravilhoso, o rei chegou, e aí ele aparece, né? Filho de Deus, nasce, enfrenta Satanás, ele vence Satanás, começa a operar milagres, e fazer coisas grandiosas e extraordinárias, só que com o passar do tempo, as coisas vão se complicando um pouco. Não sei se você já teve essa percepção, as coisas estavam tão bem no início, daqui a pouco as coisas não estão mais assim, a oposição vai crescendo, a oposição a Jesus vai crescendo, as coisas vão se complicando, o discipulado vai se tornando mais difícil, e aí seguir a Cristo fica bem complicado. Estava tudo maravilhoso, o Filho de Deus chegou, mas aí as coisas se complicam, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é numa sequência progressiva, do jeito que a gente espera que seja. Por isso é que João ele fica desconfiado, ele fala: olha, deixa eu dar uma conferida, deixa eu ver se eu não estou crendo num Deus errado, será que eu não estou esperando um Messias, mas não é esse. Mas aí se você continua lendo esse capítulo número 11, aí Jesus ele pega e manda uma resposta, ele fala assim: vai lá e diga para João Batista que os mancos estão andando, vai lá e diga para João que os aleijados estão ficando em pé, que aqueles que estão afastados da sociedade estão sendo incluídos na sociedade, e que os cegos estão vendo, os surdos ouvindo, e até os ressuscitados, até os mortos estão sendo ressuscitados. Avise João que os pobres estão ouvindo as boas novas do Evangelho. E ouvir as boas novas do Evangelho de Cristo faz toda a diferença naquele momento, porque o pobre ele era totalmente excluído, e havia uma intenção de ter o pobre ali no meio deles, porque o pobre ele era escravizado pelos ricos e pelos romanos. E aí Jesus vem com essa mensagem de libertação do pobre. É uma mensagem totalmente nova, é uma novidade divina que Jesus apresenta. Então quando nós olhamos, Jesus está respondendo para João Batista. Em suma, ele está dizendo: sim, João, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. João Batista, a sua esperança está correta, eu sou o Deus verdadeiro, o único e certo Deus. Só que João,
o teu tempo não é o meu tempo. O teu tempo, João, não é o meu. E o meu tempo para você não é o seu. Essa é uma percepção que cada crente tem que entender. Porque senão a gente sempre vai ficar brigando com Deus. Na segunda, na terça, na quarta-feira. Por que, Deus? Até quando, Senhor? Nós precisamos entender isso. E isso se entende somente através do Espírito Santo. Para quem está sofrendo, deve se perguntar aí no banco: mas Senhor, até quando isso vai demorar? Vai ter prorrogação no meu sofrimento? Eu vou ficar vivendo nisso até quando, Senhor? Nessa situação. E aí, Isaías 32:15, ele começa dizendo assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Você pode dizer amém? Está muito fraco, você pode dizer amém? Sabe até quando? Até que o Espírito de Deus seja derramado sobre vós. É essa conexão. Esse é o Kairos de Deus. Essa é a manifestação do Espírito de Deus. O tempo de Deus não marca minutos e horas, meu irmão. O tempo de Deus não marca a sua agenda. Não é conforme o nosso calendário, é totalmente contrário. O tempo de Deus marca o derramamento do Espírito Santo de Deus. A solução para você não é o Egito. A solução para quem é igreja, para aquele que é igreja, não é o governo, de forma alguma. Para o cristão, para o servo de Deus, é a manifestação do próprio Deus, é o Senhor. Esse é o derramar do Espírito Santo, a graça de Deus que é derramada sem medida sobre a vida do crente. Então, num primeiro momento, nós podemos entender e ter essa percepção de que enquanto a luta permanecer, enquanto a batalha estiver de pé, e enquanto Deus não manifestar o Kairos sobre a sua vida, enquanto isso não acontecer, o crente, ele deve perseverar. A ordem imperativa de Deus é: persevere, não desanime, não seja incrédulo, não entre em parafusos, persevere. Tem o tempo de Deus, até que sobre vós seja derramado o Espírito Santo do alto. Isso é tão verdade, que o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz essas coisas aqui. Eu vou pedir para os irmãos ler, por favor, todos juntos, vamos lá. Portanto, livremo-nos sensacional. Proposta de Deus para a igreja. O autor está afirmando aqui que nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós quem? A igreja, certo? Eu e você, igreja, crente, aquele que foi corressuscitado com Cristo Jesus, conforme lá Colossenses 3:1, que o irmão de João leu de manhã. O crente, ele está rodeado por uma nuvem de testemunhas, é o que diz o autor aí de Hebreus. Que testemunhas são essas? Quem são essas testemunhas? São os fiéis da história.
os vencedores da história, uma multidão de irmãos que terminaram a corrida que lhes foi proposta. Esses irmãos venceram, e o testemunho desses irmãos estão registrado nas Escrituras. Então nós estamos rodeados, queridos, por uma nuvem de testemunhas que nos incentivam a permanecer, mesmo na luta, mesmo na tristeza, mesmo na solidão, mesmo na má notícia. Nós temos uma nuvem de testemunhas que nos ajudam, que nos incentivam. Quer mais? Nós temos irmãos ao nosso lado, que nos motivam, que oram por nós. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que interceder uns pelos outros. Aí está a sacada. A gente tem que orar para nos incentivar. E Deus atua poderosamente quando a igreja caminha nesse vínculo do amor, na oração, na intercessão. Então nós temos irmãos uns aos outros que nos reforçam, os reforçadores, aqueles que nos empurram, que nos ajudam. Temos mais testemunhas, temos os anjos de Deus, que o Senhor coloca ao nosso redor para nos guardar. E temos a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que nos mantém sólidos, que nos mantém firmes no propósito, mesmo nas batalhas, mesmo nas lutas. Isso faz toda a diferença, igreja. Dia desses eu ouvi um testemunho do pastor Billy Graham. E diz que o Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, aqui na América, e diz que Billy Graham, certa vez, ele foi visitar a casa do grande pregador John Wesley, e ele foi lá para Londres. John Wesley, pregador do século XIX, e eles foram lá, a comitiva, e o Billy Graham ainda era criança, ele era um jovem adolescente. E o Billy Graham foi lá e falaram assim para o Billy Graham: olha, aqui nesse quarto, ali naquela cama, não para Billy Graham, falaram para todos que estavam ali, ali é o lugar que John Wesley orava. É ali que John Wesley orava. E aí foram conhecer toda a casa, tal. De repente, diz o testemunho que o Billy Graham sumiu, não estava junto. E foram procurar o Billy Graham. E sabe aonde que encontraram o Billy Graham? Ele estava lá na cama do John Wesley, o maior pregador londrino do século XIX. E Billy Graham estava ali ajoelhado, orando em meia voz. E ele falava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Está entendendo? Ele orava: faz de novo. O mesmo mover que o Senhor fez com John Wesley. Esse Billy Graham, menino, ele falava: faz de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a testemunha dos nossos irmãos do passado nos incentiva a perseverar, a continuar firmes e sedentos, ávidos, com vontade, com desejo pelo Kairos de Deus. Compreendeu o que eu quis dizer? A história dos nossos irmãos no passado devem nos incentivar para que a gente fique desejoso pelo tempo de Deus em nossas vidas, pela manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, mesmo nas lutas, mesmo que a provação não se acabe. Aí a gente continua lendo aqui Hebreus 12, e a gente percebe o seguinte, queridos, que quando a gente chega nesse ponto de conhecimento, quando nós alcançamos essa percepção
de que mesmo na luta eu tenho que permanecer, eu tenho que perseverar, que mesmo na luta eu tenho que esperar o dom de Deus, o Espírito de Deus. Quando eu tenho essa percepção, a prorrogação da dureza do jogo da vida não importa muito. Entenderam? Amém? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Quis dizer o seguinte, que quando a gente entende que Deus tem coisas maravilhosas para manifestar em nossas vidas, quando Deus vai manifestar o seu Espírito em nós, e você entende, você tem essa percepção, mesmo que você esteja na luta, é claro que você fica abatido, entristecido, mas isso fica de lado, você marginaliza isso, porque o que importa é a nova vida que Deus tem para você, é uma vida de eternidade. Isso é tremendo, é estupendo. O autor de Hebreus 12, ele está falando assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele está falando, olha, joga fora tudo que atrapalha a sua corrida. Ele está fazendo uma analogia com a corrida, com o corredor. Não tem como o corredor correr com peso, alguma coisa que está incomodando, não tem como. Então ele está dizendo, joga fora tudo isso, todo o peso. Então nessa corrida da espiritualidade cristã, nós temos que jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que nos impede de fazer uma boa corrida. Joga fora, meu irmão, minha irmã, joga fora. O que atrapalha a sua corrida com Deus? Ativismos, coisas, negócios. O que está atrapalhando a tua vida? Uma agenda cheia, joga fora, abandona. Ou talvez aquilo que atrapalha a sua vida seja o medo, a tristeza, a baixa estima, o temor da vida, o derrotismo, as coisas supérfluas. Joga fora, abandona tudo isso. Porque Deus tem uma proposta nova. Corra a corrida que Deus te propôs, na expectativa do derramar do Espírito Santo. Senhor, até quando? Até quando que eu vou padecer? Até que o meu Espírito seja derramado sobre a sua vida. É o que a palavra do Senhor nos diz. Mas eu peço mais um detalhe, que você observe melhor. Ele diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E tem um grifo ali, ó. E mais do que? Do pecado. As coisas que nos atrapalha, mas não nos desqualifica. Já o pecado nos desqualifica. E a palavra de Deus está dizendo, abandone também o pecado. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Do pecado que nos envolve. É como se fosse uma serpente. Envolve. O pecado é como uma cobra, é como uma serpente, nos envolve. A pessoa não consegue sair. O pecado já é uma outra esfera. Não é coisas, não são entulhos que nos atrapalham apenas. O pecado nos desqualifica diante de Deus. O pecado vai se enrolando e a pessoa não consegue se livrar por si só. Você só se livra através do poder de Deus. Todo crente que pratica mentira, todo crente que pratica o engano, ele sabe que isso é pecado. Ele tem a convicção de que isso é pecado, só que é muito difícil dele se livrar desse enrolo.
consegue. Está envolvido com pecado. Todo crente sabe que sexo fora do casamento é pecado. Mas quando o camarada está envolvido nisso, é como se estivesse enroscado com uma serpente. Ele não consegue se livrar. Por si só, ele não consegue se livrar. E essas coisas malignas te desqualificam diante de Deus. E há uma urgência diante do Senhor. Porque nós estamos sentados, mas a gente não sabe até onde vai a nossa vida. Nós estamos confortavelmente sentados, a gente não sabe. O pecado te desqualifica diante de Deus. E traz graves e sérias consequências para a vida. Isso é muito sério. Arrebenta toda a nossa estrutura. Destrói a vida, destrói o casamento. É um erro fatal. Por isso a palavra do Senhor dá essa orientação. Trate com severidade essas coisas. Porque são coisas que atrapalham o servo de Deus de correr a boa corrida. Não permita que outras coisas sejam prioritárias na tua vida. A prioridade na tua vida tem que ser a eclesia, tem que ser a igreja, a comunhão, o trabalho na obra de Deus, porque isso é para a eternidade. O resto são coisas que nos atrapalham. Mas eu quero rapidamente voltar ao tema, que eu acho muito interessante. Vamos pular para Hebreus 12, 11, para a gente caminhar para o final. É muito interessante que a palavra de Deus diz que situações que nos incomodam, vou pedir para que você preste atenção, situações que nos atrapalham, que nos incomoda, que nos deixa entristecidos. É interessante que a Bíblia, ela revela que muitas vezes as lutas que você passa, meu irmão e minha irmã, muitas lutas são disciplinas que Deus disponibiliza para os seus filhos. Que coisa, não? Porque se você de repente você está em uma outra comunidade, é bem possível que você ouça assim, olha, se você está passando por lutas, é porque isso é resultado de pecado. E é bem possível, porque a Bíblia também, ela abre esse espaço. Mas nem sempre é resultado de pecado. A luta e os problemas da vida também são bênçãos de Deus para o seu povo. Olha só, Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza no momento. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O que significa isso? Nas crises, nas lutas, nós somos aperfeiçoados por Deus. Deus nos aperfeiçoa. Deus nos prepara para darmos bons frutos. E nas lutas, Deus nos ensina a depender dEle. É impressionante como a Bíblia trata essa questão do sofrimento e dos problemas que nós vivemos. Muitas vezes a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que as lutas e as dificuldades são atos de amor e benignidade de Deus. De repente é tudo que você não queria ouvir. Você fala, você está de brincadeira. A luta é amor de Deus e benignidade de Deus? Sim. De repente uma situação que você está vivendo, a palavra do Senhor nos conduz essa noite para que você entenda dessa forma. O Senhor está cuidando de você, cuidando da tua vida, da tua família, preparando você para a eternidade. E não é castigo, mas é o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu separei só uma frase que diz o pastor Charles Spurgeon. Fantástico o que ele diz. Ele diz assim, olha, eu temo
Põe aí para a gente, Charles Spurgeon, por favor. Ele diz assim: eu temo que toda graça que desfrutei em tempo de conforto, atenção, alegria e sossego sejam reduzidas a nada. Mas os benefícios que eu colhi na angústia, na dor, sofrimento, são incalculáveis. Quanto devo ao martelo e à bigorna e à fornalha? Porque na hora da angústia, você clama a Deus. E o crente verdadeiro, que não é incrédulo, ele se lança no trono de Deus. É nessa hora que o crente faz assim. Ninguém está fazendo apologia ao sofrimento, ninguém está fazendo apologia à dor, não é nada disso. Mas já que as adversidades fazem parte da nossa vida, isso é fato. Já que elas acontecem, e já que as adversidades podem acontecer e podem durar, é fato também que isso pode acontecer, então que tenhamos uma postura correta, diante da dor, diante da luta, para que possamos aplicar o jeito de Deus, entender a forma que Deus entende, segundo a sua palavra. Isso vai nos ajudar na hora dos enfrentamentos. E a palavra do Senhor também vai dizer que nenhum mal, nenhuma dor, nada disso se compara com a glória eterna preparada para os seus filhos. Glória a Deus. É o que está lá em Romanos 8,17, diz assim, olha: sofremos com Ele, para que com Ele sejamos glorificados. Sofremos com Cristo, para que com Ele sejamos glorificados. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, que possamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo, o nome do nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É até bonito de falar. Kairos, fala assim, Kairos de Deus. Kairos de Deus. Show de bola, sensacional. Termino dizendo que essa crise de Isaías, no capítulo 32, é a minha crise, é a sua crise, é a crise de todos, principalmente daqueles que são filhos de Deus. Mas também quando nós olhamos para Isaías, as promessas de Deus, lá em Isaías, são minhas promessas, são para você também, promessas de Deus. Eu pedi para você abrir em Isaías 32, e se você recordar, e convido você a ler na sua casa, o profeta Isaías está ali falando: até quando? Até que o Espírito seja derramado. Ah, como eu estou precisando do Espírito de Deus na minha vida, como eu estou precisando, que Deus resolva a história da minha vida. Até quando? Até que o Espírito seja derramado. E o profeta vai dizer: aí sim, o deserto, meu irmão, será campo fértil. E o campo fértil, minha irmã, vai se transformar em floresta. É o que diz a palavra de Deus. E na tua cidade vai ter justiça e paz. E o profeta continua dizendo que nem os animais vão ser roubados, os animais vão ficar soltos. E se cair granizo na tua cidade, se cair granizo na tua lavoura, até assim vocês serão felizes, porque vocês estão à margem dos ribeiros perenes criados por Deus. Está compreendendo? Quando o Espírito de Deus é derramado, são essas coisas que acontecem. A maravilha, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É assim que acontece.
No tempo de Deus, no tempo de derramar o Espírito de Deus, Ele fará o teu deserto um campo fértil. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor faz isso. Ele transforma o teu campo fértil em floresta. Ele traz paz, justiça, te fortalece na hora do temporal, das adversidades, dos problemas. Ninguém vai roubar a tua felicidade, mesmo que queiram destruir, porque você está plantado junto ao Senhor. Mas para isso, permaneça, persevere. Aplicação: o que nós podemos aprender hoje, para ficar no nosso coração, para que a gente possa voltar para casa meditando, e na hora que você for deitar na tua cama, você puxe na memória, fala: Senhor, aplica a tua vontade na minha vida. Aplicação: nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus não é o meu tempo, por isso não adianta ficar brigando. Tenha sabedoria e discernimento do alto. Aprendemos também que o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus, é guiado pelo Espírito dele. É no derramar do Espírito sobre o crente, sobre o cristão. 3, aprendemos que você deve persistir. Persista, bravamente, no momento da prova, no momento do enfrentamento que você está passando, até a glorificação eterna. Olha que maravilha! Até que estejamos com Cristo eternamente, porque o Senhor não te abandonou e nem vai te abandonar. O Senhor está junto a você, Ele te acompanha de perto, Ele conhece as suas lutas, a sua dor. Então permaneça, persevere, até que o Espírito de Deus seja derramado na medida certa sobre a sua vida. Persevere. 4, jogue fora todo o entulho, coisas que estão atrapalhando a tua vida com o Senhor, coisas que você acha que é importante, que estão enchendo a tua agenda, mas está atrapalhando de você correr a corrida proposta por Deus, conforme disse o autor de Hebreus capítulo 12, joga fora todo o entulho. E 5, abandone tudo aquilo que o desqualifica diante do Deus que é santo. Largue o pecado, largue o pecado.